Olá pessoas, tudo bem com vocês? Meu nome é Edmilson, eu sou psicólogo e também sou mestre em ciências do comportamento. Esse aqui é a segunda parte de um vídeo de uma 10ª aula de um curso de psicologia social, onde a gente está falando sobre preconceito e discriminação. Nessa segunda parte, a gente vai falar especificamente sobre o racismo, ok? Então vamos lá começar um pouco a falar sobre esse tema que é bastante importante e interessante dentro da psicologia social. Eu já fiz, né, esse joguinho aqui com vocês, né, se é que a gente pode chamar assim, no qual a gente tem aqui como se fosse um joguinho de forca, onde vocês têm que basicamente completar as palavras, né? Então, olhando a imagem e as letras que estão distribuídas aqui embaixo, qual letra vocês acham que está faltando, né? Se você disse prato, você está correto, ok? Aqui a gente tem uma outra imagem também, né? Qual palavra, né? Quais letras estariam faltando aqui para a gente poder complementar essa palavra, né? Obviamente, a gente está falando sobre um noivo, tá? Aqui também a gente tem uma outra imagem, uma outra palavra, né? As letras que completam essa aqui, obviamente, é prece, né? A gente tem uma pessoa aqui fazendo uma oração, uma prece, tá bom? E aqui, né, a última imagem aqui, obviamente a gente está falando sobre tabaco, né? Porque a gente tem um homem fumando aqui, tá? Não sei se vocês, né, pensaram em outras palavras, tá? Mas não se sintam culpados, ok? Como a gente tem essa questão racial extremamente estrutural, né, dentro da nossa sociedade, do ponto de vista de que determinados estereótipos são atribuídos a pessoas negras, né, acaba que esses conceitos eles acabam ficando enraizados dentro dos nossos processos mentais, tá? E esse tipo de estudo aqui, né, que então apresenta essas determinadas imagens no qual as pessoas elas vão fazer associações em relação àquelas imagens, mostra um pouco em relação a como isso se manifesta do ponto de vista psicológico, tá? Então, muitas vezes a gente não concorda com questões raciais, né, do ponto de vista de preconceito, mas, né, a gente é criado uma sociedade que tem essas perspectivas tão enraizadas que isso acaba surgindo de alguma forma, tá? E esse efeito aqui, especificamente, a gente está falando sobre priming, tá? Então, priming de memória, que é basicamente quando a gente tem uma recuperação de uma determinada informação, né? E essa informação ela é ativada, digamos assim, por estímulos muito pequenos, estímulos simples, né? Então, um estímulo incompleto, ele meio que faz com que a gente recupere uma determinada informação incompleta. No caso aqui, induzida, né? Que vocês pensem em relação a outras palavras, tá? Esse efeito do Prime, né, acaba sendo bastante influenciado em relação a nossas crenças e também os nossos preconceitos, né? E como eu disse, tudo isso está muito enraizado dentro da nossa cultura e também dentro das nossas mentes, ok? É um pouco sobre isso que a gente vai falar um pouco sobre essa aula hoje, tá bom? E aí, né, essas palavras que acabaram vindo na nossa mente quando a gente viu aqueles primings, né, eles estão associados em relação a determinados estereótipos que estão associados em relação a formas de preconceito e discriminação contra negros, tá? Nessa aula aqui, quando eu falar negros, né, entendam em relação a pessoas que são tanto pretas quanto pardas, tá? É como se fosse uma categoria mais geral. Quando eu falar sobre pretos, eu estou falando especificamente sobre pessoas pretas, ok? Então, a gente tem estereótipos que estão enraizados na nossa sociedade, que estão enraizados tanto do ponto de vista cultural, né, do ponto de vista social que foi estabelecido, como também do ponto de vista biológico, né, que algumas pessoas acabam atribuindo a pessoas negras, tá? Então, dentro do ponto de vista cultural, a gente vai ter, né, perspectivas em relação ao valor social de uma pessoa preta ou negra, né? A pobreza e inferioridade que estaria associado e também em relação à criminalidade, tá? Enquanto aspectos biológicos, né, que seriam em relação a atribuições, né, disposicionais ali, negros, né, seriam considerados mais primitivos, violentos, fortes e irracionais, tá bom? Então a gente tem vários estereótipos aqui que são estabelecidos do ponto de vista tanto cultural quanto de vista atribuído, né, disposicional, biológico também, né? Lembrando que a atribuição biológica, ou melhor, a atribuição disposicional, né, é uma coisa que a gente falou na aula anterior, tá? Acaba que esses estereótipos, eles acabam criando determinadas condições precarizadas de vivência das pessoas negras em sociedade, né? Então, por conta desses determinados estereótipos que são atribuídos às pessoas, né, acaba que pessoas negras têm acesso a menores condições de trabalho, menores condições boas de trabalho, né? Então, trabalhos subalternos e também situações de violência e microviolências que vão percorrer durante toda a sua vida, né? Acaba que em alguns momentos isso acaba sendo até naturalizado, né? Sendo que de fato são microviolências que acabam reforçando em determinados estereótipos, certo? Tudo isso acaba impactando de forma muito significativa a construção da identidade da pessoa negra, né? Então, o conceito do self aqui, né? Então, essas
esses estereótipos, esses conceitos estruturais, né, que estão enraizados na nossa sociedade, acabam impregnando durante todo o nosso desenvolvimento, durante todo o nosso processo de desenvolvimento oncológico, né, e isso vai acabar influenciando em relação à forma como a gente se vê e como a gente vê outras pessoas negras, né. Então, por exemplo, em relação ao autoconceito e autoestima, né, a identidade social de uma pessoa negra, né, pode ser estabelecida na ideia de que pessoas negras, né, são feias, irracionais, burras, violentas e perigosas, né, o que vai eliciar, né, determinados comportamentos racistas, né, tanto por pessoas brancas como também por pessoas negras, tá? E em relação à comparação social, né, então, pessoas negras elas vão começar a se sentir não tão competentes quanto pessoas brancas, não tão merecedoras quanto pessoas brancas, né? Isso pode criar uma baixa autoestima nessas pessoas também, tá? Todo esse processo de construção, né, de personalidade das pessoas negras dentro dessa cultura estruturalmente racista, né, acaba fazendo com que a gente tenha uma construção, né, corrompida em relação ao nosso próprio self, em relação à identificação de pessoas negras dentro da nossa sociedade, tá? Isso faz com que a gente, né, pessoas negras no geral, acabe buscando por uma maior validação social, né? Então, uma forma de tentar se provar socialmente, né? E aí existem vários e vários caminhos e vários estudos que vão mostrar em relação a quais são esses caminhos que são buscados por pessoas negras para buscar essa validação social, né? A gente tem esse estudo aqui, né, que é um estudo clássico da psicologia, digamos assim, né, que ele começou a ser publicado por volta de 88, né, que é chamado de Doll Test. O que esse estudo basicamente faz, né? Vocês já devem ter visto um vídeo em relação a esse estudo. Ele basicamente pega crianças, né, tanto brancas quanto negras, e coloca essas crianças para poder escolher entre duas bonecas, né? Então, uma boneca negra e uma boneca branca, né? Não só isso também, com os pesquisadores, eles perguntam para as crianças, né, determinadas características que eles vão atribuir a determinadas bonecas, né? Então, ele pergunta qual é a boneca feia, qual é a boneca má, qual é a boneca bonita, qual é a boneca rica, né? Qual é a boneca elegante, etc, né? O que esse estudo mostra, basicamente, né, que essa ideia desse preconceito estrutural, né, que é enraizado dentro de nós, ele prevalece tanto em crianças brancas quanto também em crianças negras, que vão escolher mais a boneca branca e atribuir mais características positivas às bonecas brancas, enquanto as características negativas, esses determinados estereótipos, vão ser atribuídos às bonecas negras, né? O que é uma forma bastante cruel da gente ver em relação ao impacto que isso tem, né? Então, crianças, que seriam hipoteticamente pessoas puras dentro da nossa sociedade, né? Elas já, desde muito cedo, já começam a apresentar e espelhar determinadas características, digamos assim, né, desses preconceitos que estão enraizados na sociedade. Espelhar esses determinados comportamentos preconceituosos e discriminatórios dentro da nossa sociedade, né? Eu vou deixar o link desse vídeo aqui também na descrição para caso vocês queiram ver na íntegra, né? É um vídeo bastante comovente, assim, altamente recomendo que vocês assistam, tá? E aqui o nome do artigo também para caso vocês queiram ler, né? A gente teve vários artigos nesse mesmo caminho aqui, certo? Um outro ponto que é bastante interessante, né, nessa busca de validação social por parte das pessoas negras, né, é basicamente que a gente tem, né, um impacto tanto do ponto de vista social, então a gente vai ter aspectos discriminatórios que vão prejudicar a pessoa em relação à sua vivência social como um todo, né, desde a sua presença num ambiente escolar, né, a sua presença quanto indivíduo e cidadão dentro da sociedade, né, dentro seus círculos de amizade e também dentro das suas construções de relacionamento, tá? A gente tem esse fenômeno aqui, né, que é muito comum, né, a gente tem inclusive um nome, né, meio, eh, um nome popular, eu esqueci exatamente como que fala, né, um jargão, digamos assim, quando a gente fala que homens negros eles fazem palmitagem, né, ou pessoas negras fazem palmitagem, que é quando homens negros, né, de alto status, eles preferem buscar, se relacionar com mulheres brancas, tá? Eh, Isso acaba sendo, né, uma forma justamente da pessoa tentar compensar, né, essa busca por conquista social, por validação social, né. Levando em consideração de que a nossa sociedade cria a gente para a gente conseguir pensar de que pessoas brancas elas são melhores do que pessoas negras, né, um homem, para ele poder ter uma determinada ascensão social, né, isso é construído dentro da cabeça desses homens, basicamente ele vai entender que para ele ter essa conquista social, ele precisa conquistar aquilo que realmente tem valor, ou seja, mulheres brancas, tá? Então, ele vai ter uma hipervalorização em relação à beleza da mulher branca em comparação com a mulher negra, tá? Isso acaba criando um outro fenômeno que é chamado de solidão da mulher negra. Então, a gente tem alguns estudos, né, como o estudo aqui do Maisel Barroso,
né, de 2021, que faz um pouco uma revisão de literatura em relação a quais são os impactos em relação a esses processos eh, de sujeição, né, da pessoa negra dentro da sociedade, tá? Então, as mulheres negras no geral, né, por conta desse processo aqui, acabam sendo rejeitadas tanto por homens brancos quanto por homens negros, né, o que acaba fazendo com que elas tenham, né, uma maior dificuldade de ingressar dentro de relacionamentos amorosos, tá? Então existe um certo nível de rejeição afetiva e não só isso também, como quando elas conseguem conquistar determinadas relações, né, existe um alto nível de objetificação sexual das mulheres negras, né, como se elas fossem, né, mulheres diferentes de mulheres brancas e tivessem um tipo de tratamento diferente, tanto do ponto de vista afetivo quanto do ponto de vista sexual, certo? Aqui eu vou fazer uma retomada em relação a como que surgiu determinados aspectos em relação à ideia de que homens brancos, pessoas brancas são melhores e superiores a pessoas negras, né? Então essa ideia racista, né, ela prevalece na sociedade por muitos e muitos anos, né? A gente tem uma construção tanto do ponto de vista social, né, em relação à criação de determinados grupos e estereótipos, como também do ponto de vista biológico, digamos assim, entre muitas aspas, tá? Quem contribuiu muito para essa perspectiva foi um autor chamado de Francis Galton, tá? Francis Galton, né, ele foi muito importante dentro da psicologia, porque ele foi uma das primeiras pessoas a criar, fazer estudos em relação à medição da inteligência, né? Então, entender esse conceito como um conceito metrificável, né, e conduzir estudos, né, que dariam origem a duas áreas muito importantes dentro da psicologia, né? Então, a psicometria, que seria justamente essa área que tem como objetivo metrificar atributos e processos psicológicos, como por exemplo a inteligência, e também, né, o aproveitamento e também a acessão de estudos da psicofísica, né, em relação a entendimento em relação a como determinados processos físicos são processados do ponto de vista psicológico, ok? Nos estudos sobre a medição da inteligência especificamente, né, o Galton ele acreditava que a inteligência ela poderia ser medida por características físicas das pessoas, né? Então ele fazia medições de determinadas características físicas das pessoas e ele fazia associações em relação ao nível de inteligência daquelas pessoas. Então a altura, o peso, o tamanho dos membros do corpo daquela pessoa, para tentar entender se aquilo tinha algum tipo de relação, né, com o nível de inteligência daquela pessoa, né? Então alguns estudos que foram realizados, por exemplo, foram em relação à medição do tamanho da cabeça das pessoas, no sentido de que, né, talvez o tamanho da cabeça, que está relacionado em relação ao tamanho do cérebro, né, estaria possivelmente associado em relação ao tamanho do cérebro, poderia explicar se as pessoas elas seriam mais ou menos inteligentes, tá? Um ponto muito perigoso que acabou acontecendo nesse tipo de estudo foi que, né, basicamente, criou-se a ideia, né, de que pessoas brancas, né, teriam um determinado formato craniano, né, que seria mais sobressalente, digamos assim, né, que estaria associado em relação à característica de uma pessoa mais evoluída, né, enquanto características de pessoas negras, né, morfológicas, né, esses traços das pessoas negras estariam associados em relação a questões menos evoluídas e por isso seriam pessoas menos inteligentes, tá? Então, criou-se uma ideia do ponto de vista científico, né, o que deu origem ao que a gente chama de racismo científico, de que pessoas brancas são mais evoluídas e mais inteligentes do que pessoas negras, né? E a gente teve umas consequências muito graves em relação a isso, tá? Uma outra, digamos, contribuição do Galton em relação a essa ideia, né, foi o seguinte: o Galton, para quem não sabe, ele é primo do Charles Darwin, né? E o Charles Darwin basicamente é a figura mais importante do ponto de vista científico que a gente teve na humanidade, né? Então ele quebrou muitos paradigmas sociais, epistemológicos dentro da nossa sociedade, ok? E aí, né, acabou que o Galton, ele acabou correndo atrás em relação a uma conquista tão grande quanto a do seu primo, tá? Então ele acabou utilizando muitos estudos do seu primo para poder escrever um ensaio que ele publicou posteriormente, tá? Nesse ensaio, então, ele utilizou os princípios da seleção artificial, né, que foi descrita pelo Darwin e por outros autores também, para poder propor a ideia de que, baseado no princípio da herdabilidade, da hereditariedade, né, se a gente tem a ideia de que genes eles passados à frente, né, por conta da prole, né, características psicológicas também poderiam ser passadas através de um processo de seleção artificial, tá? Então, se a gente tem, né, a ideia de que genes eles são, né, tem uma maior probabilidade de serem herdados pelos filhos, né? Como por exemplo, se a gente tem pais altos, né, significa que eles têm genes, né, dominantes ali que vão ter essa característica em relação à altura das pessoas, né? E aí os filhos eles vão ter uma maior probabilidade de herdarem esses genes e serem altos também durante o seu desenvolvimento,
tá? E aí, se a gente pega duas pessoas que têm essas características, a gente tem uma maior probabilidade das pessoas herdarem essas características. Se isso acontecesse com princípios psicológicos, né, segundo o raciocínio do Galton, né, a gente também poderia pensar em relação à hereditariedade em relação a princípios psicológicos, como por exemplo a inteligência. Então, se a gente pega pais, né, que têm alto nível de inteligência e faz com que essas pessoas se relacionem para terem filhos, né, esses filhos eles vão ter uma maior probabilidade de serem inteligentes. Pelo menos esse era o raciocínio do Galton, tá? E aí, como eu já disse no slide anterior, Galton também estava fazendo uma associação em relação a que pessoas brancas eram mais evoluídas e, portanto, mais inteligentes, e pessoas negras eram menos inteligentes, tá? E aí ele cria a concepção da ideia que ficou conhecida como eugenia, né? Que é uma tradução que significa basicamente eugênio, no qual Galton ele vai propor que uma sociedade que visa essa evolução, né, baseado nos princípios da evolução proposta por Darwin, precisaria usar desse princípio da seleção artificial para criar uma sociedade mais evoluída, ou seja, uma sociedade composta por indivíduos superiores, inteligentes, né? E aí a gente consegue ver basicamente para onde que esse raciocínio vai dar, né? A ideia de que pessoas brancas são mais inteligentes e, portanto, elas que têm o direito de se reproduzir para que a gente tenha uma sociedade composta majoritariamente por pessoas inteligentes e superiores, enquanto pessoas negras deveriam parar de reproduzir para poder extinguir, né, esses genes que não estão associados em relação à inteligência, tá? Então, a ideia de eugenia criada por Galton, basicamente, é a ideia de que a sociedade ela poderia evoluir, né, no sentido de que a gente poderia selecionar pessoas que teriam direitos à reprodução, no caso, pessoas inteligentes e, consequentemente, também, seguindo nessa perspectiva, pessoas brancas, né, em uma extinção das pessoas negras, tá? Isso foi propagado durante muitos e muitos anos durante a história, né? Então, o racismo científico ele foi utilizado para justificar regimes que usavam da escravidão, né? Ideias nazistas e fascistas, tá? Ideias de supremacistas brancos, como por exemplo a Ku Klux Klan, tá? Atentados de extinção, né? De extermínio de pessoas negras, como por exemplo o atentado que aconteceu em Tulsa, nos Estados Unidos, no qual uma cidade que era composta majoritariamente por população negra, né, foi basicamente exterminada por membros da Ku Klux Klan, né, de supremacistas brancos, né? Então eles entraram dentro da cidade, bombardearam e fuzilaram pessoas negras, tá? E não só isso, como até os dias de hoje, né? A ideia que a gente tem, né, em determinadas sociedades, Estados Unidos, Brasil, de que pessoas brancas são superiores e que elas têm direitos, né, em relação ao corpo e à violação dos corpos das pessoas negras, né? Então a gente teve, não há tão pouco tempo, o caso do Floyd, né? Que era um homem negro que basicamente foi morto por um policial de forma extremamente violenta, e isso foi filmado, né, e mostrado para toda a população no mundo inteiro e ganhou uma grande repercussão, inclusive um movimento político, né, em relação à valorização da vida das pessoas negras, né? E não só isso também, como, né, aquela ideia que eu já falei um pouquinho no começo da aula de que pessoas negras, por serem entre muitas aspas, inferiores, né, deveriam ocupar espaços inferiores dentro da sociedade, né, ou seja, ocupar trabalhos subalternos, né, o que ajuda a gente a entender um pouco em relação ao porquê a gente tem uma presença tão grande de pessoas negras em trabalhos precarizados, né? Trabalho doméstico, trabalhos mais braçais, né? Compostos majoritariamente por pessoas negras até os dias de hoje, infelizmente, tá? Isso tudo foi pautado e justificado por ideias eugenistas que percorreram durante a história da humanidade e que teve um grande reforço em relação à psicologia e às ciências, digamos assim, ok? E aí, né? Algumas outras consequências foi basicamente que essa segregação social que a gente teve, né, e racial, né, criou-se ideia de que pessoas brancas e negras deveriam conviver em espaços diferentes, né? Então, há não muito pouco tempo atrás, né, existiam nos Estados Unidos um movimento de que existiam determinados estabelecimentos que eram próprios para pessoas brancas e poderiam ser frequentados somente por pessoas brancas, e havia estabelecimentos, né, que poderiam ser frequentados somente por pessoas negras, né? Então, banheiros específicos, por exemplo, que poderiam ser frequentados somente por pessoas negras, tá? A gente tem esse filme aqui, né, Estrelas Além do Tempo, que mostra um pouco em relação ao percurso de cientistas mulheres, que é um filme muito bom, que fala um pouquinho em relação a essa segregação social, tá? Então, se você ainda não assistiu esse filme, que altamente recomendo, é um filme muito bom e que retrata um pouco em relação a esse processo histórico que a gente teve de segregação social e racial das pessoas negras, tá bom? Quando a gente olha esse tipo de imagem aqui, né, as pessoas podem até tentar argumentar de que, olha, né, quando a gente olha uma imagem desse aqui, a gente está vendo pessoas brancas e negras convivendo em sociedade, em uma sociedade altamente miscigenada, né? O que cria um discurso na sociedade de que essa questão em relação ao racismo, ele acabou, né?
Mas fica a pergunta, será que o racismo realmente acabou? Tá? A gente tem, né, alguns indícios de que possivelmente ele pode ter acabado, tá? Então, né, esse estudo aqui, ele mostra basicamente em relação a opinião das pessoas, né, em relação a se elas votariam em um candidato negro para a qualificação, eh, um candidato negro presidente em relação à indicação do seu partido, né? Então a gente consegue ver aqui, né, que basicamente entre os anos de 1950 até 1970, mais ou menos aqui, né, a gente tinha uma população extremamente dividida, no qual grande parte da população, né, quase 50% aqui, dizia que eles não votariam em um candidato negro. Porém, a partir dos anos 70 aqui, basicamente a gente teve um aumento em relação à porcentagem de pessoas que assumiriam que a gente poderia sim, né, votar em um candidato negro. Tanto que a gente teve, basicamente, o presidente Barack Obama sendo eleito nos Estados Unidos, né? Mas será que isso é realmente uma evidência de que o racismo acabou, né? A gente pode olhar notícias atuais, né? Então, por exemplo, essa notícia aqui fala que negros são menos de 5% dos alunos de pós-graduação, né? A outra notícia vai dizer, né? Estudantes pretos têm menor acesso a escolas com água e banheiro de estudo. Ok? Negros são 79% da população no Maranhão, ganham menos e seguem mais vulneráveis à violência. Então, a gente tem vários estudos que mostram que talvez essa perspectiva em relação ao racismo não tenha acabado, né? Outras notícias. Negros com ensino superior ganham até 32% a menos que demais trabalhadores com o mesmo nível de ensino. População prisional chega a 850 mil no Brasil, sendo que 70% dos encarcerados são negros, ok? 96% dos homens, 48 pardos, 30% sem julgamento, o perfil dos presos no Brasil, né? Ou seja, a gente tem 30% das pessoas que foram presas, né, compostas por pessoas negras e pardas, homens, né, e que sequer foram julgadas devidamente e estão encarceradas, né? Então, a gente pode se perguntar, será que realmente o racismo acabou no Brasil, né? O que aconteceu, gente, na verdade, não é que o racismo acabou, mas sim que ele teve uma transformação social, né? Então, se hoje em dia você perguntar para uma pessoa, né, se ela é racista, né, você geralmente vai ter uma grande probabilidade da pessoa responder de que não, né? Que pessoas negras são como qualquer outra pessoa, inclusive tem até amigos que são, né? Conheço até pessoas que são, né? Como, por exemplo, minha empregada, tá? Por que que esse tipo de resposta é diferente do que a gente teria, por exemplo, na década de 50, né? Na década de 50 existia um grande, né, digamos assim, valorização social em relação ao que era o tipo de perspectiva da segregação, né? Então, não existiriam consequências, tanto do ponto de vista social, né, em relação aos benefícios que a pessoa poderia ter, se ela dissesse que ela não gostava de pessoas negras, né? Hoje em dia, não, né? Então, acaba que, se você pergunta diretamente para uma pessoa, né, se ela é racista, né, a resposta vai ter uma alta desejabilidade social, ou seja, a pessoa ela vai responder aquilo que ela espera que as pessoas esperam que ela responda, né? Ou seja, ela vai discordar, tá? Então, esse racismo, que antigamente ele era explícito, né? Ele passou a ficar mais implícito, ele acabou ficando mais sutil, digamos assim, tá? Esse racismo, hoje em dia, ele recebe um nome diferente, né? Então, é um racismo mais moderno, né? Também conhecido como racismo cultural ou implícito, no qual as pessoas, elas tendem a ocultar as suas verdadeiras atitudes, né? No caso aqui, atitudes negativas em relação a pessoas de outras raças e também de outras etnias. Estou focando nessa aula em relação à população negra, né? Mas também vale para outras etnias também, tá bom? Então, se as pessoas, né, elas não falam mais que elas são explicitamente racistas, né, como a gente sabe que o racismo ainda continua dentro da nossa sociedade, tá bom? Além das notícias que eu falei para vocês, né, a gente tem vários estudos que acabam apresentando um pouco dessa perspectiva, né? Então, esse estudo aqui, né, da década de 80, é um estudo clássico que mostra um pouco em relação a essa ideia, né? Então, né, os pesquisadores basicamente colocavam, né, um estudo que meio que replicava a ideia daquele estudo em relação a choques elétricos, no qual, né, a gente tinha participantes, né, tanto brancos quanto negros, que tinham que dar choque em pessoas, né, tanto brancas quanto negras também, tá? E o que esse estudo mostrou foi basicamente que não existia diferença em relação ao nível e à quantidade de choques que as pessoas brancas ou negras recebiam, né? O que meio que reforça essa ideia de que talvez o racismo tenha acabado, tá? Porém, os pesquisadores basicamente colocaram uma nova condição no qual os participantes, né, tanto os brancos quanto os negros, eles irritavam os professores, né, que assumiam os papéis de professores aqui no estudo, né? E ele acabou demonstrando que pessoas negras passaram a receber mais choque depois que eles irritavam os participantes que tinham
tinham que efetuar os choques, tá? O que aconteceu aqui, né? Então, antes, né, quando a gente tinha somente pessoas de duas classes sociais, né, duas raças aqui, brancas e negras, sentadas na cadeira, eles não recebiam choques a mais ou a menos, né? Quando a gente teve uma condição no qual os participantes eles irritavam os professores, né, ou seja, os participantes voluntários da pesquisa, a gente teve um maior número de choques às pessoas negras, tá? Basicamente, o que aconteceu aqui foi um processo de desindividuação, no qual criou-se uma determinada justificativa que mascarava a atitude implícita dessas pessoas, né? Então, as pessoas, né, elas poderiam justificar que elas estavam dando mais choques nas pessoas negras porque elas estavam sendo irritadas por aquelas pessoas, né? Sendo que o estudo mostrou que pessoas brancas, né, mesmo quando elas estavam irritando os participantes, elas ainda recebiam níveis baixos de choques, né? Enquanto pessoas negras, elas recebiam mais, tá bom? Então, o que esse estudo mostra basicamente é que, né, a partir desse racismo moderno, né, as pessoas elas mascaram a discriminação por meio de uma justificativa. Porém, né, quando a gente tem uma determinada situação no qual as pessoas elas conseguem usar essa justificativa para encobrir, né, esse racismo mais explícito, né, elas vão apresentar comportamentos discriminatórios. Tá? Isso ajuda a gente a entender várias e várias coisas que acontecem dentro da nossa sociedade, né? Então, existe um determinado mito, né, da democracia racial, digamos assim, né? Porém, quando a gente tem determinadas situações onde o negro, né, ele é colocado em xeque, né, comportamentos racistas eles começam a prevalecer. Exemplo clássico, né? Você tem um traficante, né? Então esse traficante ele é branco, né? Você vai ter formas mais delicadas de se tratar daquela pessoa, né? Então, o estudante, né, o morador, né, sei lá, a pessoa X, né, foi pega usando cocaína, né, ou traficando cocaína, né, digamos assim, né, vendendo cocaína, né? Enquanto a pessoa negra vai falar explicitamente, o traficante, o bandido, né, foi preso, né, e tal. Então, as duas pessoas elas estavam cometendo um crime, né, que era o crime de tráfico, né? Mas a forma como o negro ele vai ser tratado vai ser mais discriminatório e vai ser mais incisivo justamente por conta que criou-se uma determinada justificativa no qual a gente pode criticar aquela pessoa, né, e condenar aquela pessoa por meio de comportamentos discriminatórios, tá bom? Então, é um estudo que mostra um pouco em relação a esse efeito desse racismo mascarado, né? Não só isso também, né, como eu já falei em algumas outras aulas, né, a gente tem medidas implícitas de racismo, né? Então, nesse estudo aqui de 2011, né, os participantes eles basicamente tinham que apertar dois botões o mais rápido que eles podiam, né? Um desses botões, basicamente, eles iriam atirar numa pessoa que estaria representando ameaça para eles, né? E um outro botão eles apresentariam, né, uma resposta no qual eles identificariam que a pessoa não está apresentando ameaça. As pessoas elas tinham que responder esses dois botões, quando elas viam imagens de pessoas tanto brancas quanto negras segurando objetos diversos, né? Porém, em alguns momentos as pessoas elas apareciam segurando armas, né? Ou seja, quando a pessoa aparece segurando uma arma, significa que essa pessoa representa perigo, né? A pessoa deveria atirar, né? O ponto que essa pesquisa mostrou é que as pessoas tenderam a atirar mais em pessoas negras do que brancas, independente se as pessoas elas estavam usando uma arma ou não, né? Então a pessoa ela estava segurando uma colher, por exemplo, né? E a pessoa ia lá e atirava naquela pessoa, porque ela identificava que aquela pessoa representava uma determinada ameaça, né? Esse tipo de tarefa aqui acaba sendo uma tarefa que mostra um pouco em relação a esse racismo implícito, no qual, mesmo não consciente, né, a pessoa ela acaba apresentando uma maior tendência comportamental a apresentar um comportamento discriminatório, ou seja, um comportamento de matar pessoas negras, digamos assim, tá? A gente tem alguns outros estudos que também mostram essas medidas implícitas, né? Um estudo ele mostrou basicamente, né, uma variação de rostos de pessoas, né? Esses rostos eles variavam, né, através de um morfem entre as pessoas emocionais, né? Então, esse rosto ele começava com um rosto onde que a gente tinha 100% da presença da emoção da raiva, né? Um rosto com uma expressão raivosa e um rosto onde que a gente tinha 100% da expressão feliz, né? Um rosto alegre. Tá? E aí eles faziam um morfem no qual esse rosto ele ia pouco a pouco, né, mudando de expressão facial, ou seja, saindo de expressão de 100% de raiva e indo pouco a pouco para uma expressão de 100% de felicidade, que é o que mostra basicamente esse espectro aqui, né? E aí, eles faziam isso tanto com rostos de pessoas brancas quanto de pessoas negras, né? Usando basicamente os mesmos modelos artificiais, né? Ou seja, esses avatares aqui, né? E eles pediam, né? Eles apresentavam cada uma dessas imagens para as pessoas, e eles pediam para as pessoas responderem, né? Se essa pessoa ela está sentindo raiva ou se essa pessoa está feliz, tá? O que esse estudo mostrou, basicamente, foi que pessoas que tinham maiores atitudes preconceituosas consideravam a raiva mais presente em faces negras ambíguas do que brancas. Ou seja, o limiar dessas pessoas para poder perceber uma face negra, ele era muito menor
do que pessoas brancas, né? Ou seja, aqui a gente tem um rosto que tem 100% de raiva, né? Digamos que o esperado seria que a pessoa começasse a perceber raiva, não, melhor, ainda percebesse raiva que entra a imagem K e L, né? Seriam essas duas imagens aqui. Mas as pessoas que elas tinham atitudes mais preconceituosas, elas continuavam vendo raiva, mesmo no rosto, quando a pessoa ela estava feliz, o que não acontecia com pessoas brancas, né? Ou seja, ela conseguia continuar vendo aqui, a pessoa estava com raiva, aqui a pessoa ela estava pouco raiva, aqui ela já estava feliz, 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 tá? Ou seja, o limiar, né, aqui, ele é menor para percepção de felicidade, enquanto aqui o limiar ele é maior para percepção de raiva, né? Ou seja, a pessoa ela consegue perceber a pessoa negra como se fosse uma pessoa mais raivosa, mesmo que a pessoa estivesse apresentando um comportamento ali, uma expressão facial de felicidade, né? Ou seja, a pessoa meio que acaba representando um perigo para aquela pessoa por mais tempo, né? E aí, a gente tem o que a gente chama de viés da própria raça, né? Que é basicamente a tendência das pessoas reconhecer de forma mais precisa o rosto da sua própria raça, né? Então, esse efeito aqui do baixo limiar para poder reconhecer expressões faciais de raiva, né, em pessoas brancas, né, acaba sendo muito mais forte quando a gente tem pessoas brancas olhando pessoas brancas, né? E aí, a gente tem também um viés de favorecimento grupal, no qual as pessoas elas acabam dando eh, tratamento preferencial para membros que fazem parte do seu endogrupo, tá? Então, é feita uma determinada é feita uma determinada ideia de que pessoas brancas elas são mais simpáticas, né? Por isso, pessoas que fazem parte do meu endogrupo, né, ou seja, pessoas brancas são mais simpáticas, por isso eu vou ter maior dificuldade de ver essas pessoas como pessoas raivosas, enquanto pessoas do meu exogrupo são pessoas mais raivosas, e eu vou conseguir ver isso mesmo quando a pessoa ela tá com uma expressão com alto nível de felicidade aqui dentro desse morphing, ok? Então a gente tem basicamente esses dois conceitos que apresentam um pouco em relação a uma ideia, em relação a esse racismo implícito, em relação à percepção de faces, tá? A gente tem também essa tarefa aqui, que é chamada de tarefa de associação implícita, também conhecida como TAI, no qual o participante ele também tem uma tarefa muito semelhante, né? Então ele tem dois botões no teclado do computador, no qual ele tem que apertar com a mão direita toda vez que o estímulo representar um rosto de uma pessoa branca ou quando aparecer uma palavra ruim, né? Ou seja, o que aparecia na tela do computador era uma variação, né? Ou seja, uma intercalação entre fotos de rostos de pessoas, tanto brancas quanto negras, quanto palavras que poderiam ser palavras que tinham valência tanto positiva quanto negativa. Então, exemplos de palavras, né? Morte, né? Seria uma palavra ruim, né? Felicidade, uma palavra boa, e assim sucessivamente, né? Ou seja, aparecia uma palavra, aparecia uma face, aparecia uma palavra, aparecia uma face, né? A tarefa da pessoa era basicamente o seguinte: quando aparecesse, né, nesse quadro aqui, da esquerda, né? Quando aparecesse uma face branca, né, de uma pessoa branca, a pessoa tinha que apertar o botão com a sua mão esquerda. Quando aparecesse uma palavra negativa, né, uma palavra ruim, ela também tinha que apertar com a mão esquerda, né? Quando aparecesse um rosto negro, ela apertava com a mão direita, e quando aparecesse uma palavra boa, né, positiva, ela tinha que apertar com a mão direita, né? Ou seja, ela ia intercalando e as palavras iam aparecendo de forma aleatória, as palavras e as imagens, né, dos rostos, das faces, iam aparecendo de forma aleatória na tela, né? O que esse estudo mostrou, né? Aqui nessa outra imagem aqui, basicamente, a gente tem uma inversão dos valores, né? Então, depois a pessoa faz uma quantidade de tentativas, ela passa a responder de forma contrária, né? Então, a mão esquerda passa a responder em relação a faces negras e a mão direita passa a responder a faces brancas, tá? O que esse estudo de associação implícita mostrou, né? Basicamente, as pessoas elas tinham maior tempo para poder associar rostos negros a características positivas, tá? Então, quando aparecia, né, por exemplo, aqui uma face negra e a pessoa tinha que responder com o botão direito, né, nesse primeiro quadrado aqui, a pessoa demorava mais tempo, porque na mão direita ela também estava associando que ela tinha que responder a características positivas, a palavras positivas, né? E ela basicamente demorava mais tempo, né? E aí a gente tem uma associação negativa mais forte em relação a esse maior tempo para poder a pessoa associar as pessoas negras a características positivas. E esse tempo de reação ele é menor quando a pessoa ela tinha que associar, né, o rosto branco à característica positiva, que era essa segunda condição aqui, ou seja, a pessoa conseguia apertar mais rápido, o que mostrava basicamente que a pessoa ela conseguia acessar conteúdos positivos do ponto de vista mental de forma mais rápida quando ela via rostos brancos e palavras brancas, né? Ela respondia mais rápido aqui. Quando ela via pessoas negras com palavras brancas, ela ficava um pouco em dúvida e ela travava e isso demorava mais tempo de reação.
tá? Então, né, as atitudes, né, esse teste de associação implícita aqui, captam, né, reações preconceituosas e também, de certa forma, um processo discriminatório pelas pessoas, né? Esse estudo, ele avalia tanto do ponto de vista comportamental, como também a gente tem alguns estudos que avaliam do ponto de vista neural, né? Então, esse estudo aqui, basicamente, ele fez uma ressonância magnética funcional aqui no cérebro das pessoas enquanto elas estavam fazendo essa tarefa de associação explícita, né? E o que esse estudo mostrou, basicamente, que as pessoas elas tinham maior ativação da amígdala, né, como resposta a estímulos visuais de pessoas pretas. Para quem não sabe, a amígdala é basicamente uma área cerebral que ela tem uma alta, né, taxa de resposta, ela tem um alto nível de especificidade para estímulos que representam raiva ou medo, estímulos que são emocionalmente negativos, né? E quando as pessoas elas viam rostos de pessoas pretas, né, negras no geral, as pessoas elas tinham maior ativação da amígdala, ou seja, elas sentiam mais medo ou mais raiva, né? Aí a gente tem alguns processos de associação aqui, né, de correlação que mostram um pouco essa relação, né? Ou seja, quando as pessoas elas viam faces negras, né, elas demoravam mais tempo e a gente tinha um padrão de ativação maior da amígdala, enquanto elas viam rostos brancos, elas tinham tempo de reação menor e um padrão de ativação menor na amígdala, tá? Ou seja, a gente tinha basicamente através dessas medidas implícitas, tanto uma medida comportamental quanto uma medida neurofisiológica que demonstrava, né, essa ideia em relação às atitudes raciais da pessoa e esses comportamentos discriminatórios, né, se baseando em processos cerebrais, ok? E aí a gente consegue ver as consequências disso nos dias de hoje, né? Então, aquele estudo mesmo, por exemplo, em relação aos tiros, né, pode ser explicado em relação a fenômenos que acontecem na nossa sociedade, né? Então, a gente tem policiais que andam armados e, né, esses policiais que eles têm um alto nível de preconceito, né, eles podem ter um viés, muito mais facilidade de perceber aquele negro como uma pessoa ameaçadora do que uma pessoa branca, né? Então a gente tem as notícias que mostram um pouco esse efeito, né? Então, um PM ele confunde um guarda-chuva com um fuzil e mata garçom no Rio, né? Uma notícia, infelizmente, não tão antiga assim, né? PM de Minas Gerais mata adolescente negro após confundir celular com arma, afirma moradores. Ou seja, a pessoa ela tem um viés de perceber uma pessoa negra como uma pessoa muito mais ameaçadora, o que pode fazer com que esses processos de alto nível, do ponto de vista perceptual, façam com que a pessoa ela tenha uma percepção distorcida em relação àquela pessoa, sendo aquela pessoa como se ela fosse mais violenta e mais agressiva, certo? Gente, basicamente essa aqui é a aula, né? Tem muito, muito mais para poder ser falado, né? Altamente que recomendo que vocês leiam o capítulo, né? O capítulo 9 do livro do David David Myers, tá? Aqui tem um roteiro de estudos também, então para vocês poderem fixar esse conteúdo na cabeça de vocês, é interessante que vocês tentem responder essas perguntas aqui. Se vocês não conseguirem, né, é interessante que vocês voltem o vídeo, né, voltem em relação ao momento da aula que eu falo sobre isso para poder revisar esse conteúdo, tá bom? Eu vou ficando por aqui, tá? No próximo vídeo eu falo em relação a outro conteúdo em relação à psicologia social. Muito obrigado se você assistiu o vídeo até aqui. Valeu, falou e até mais.